amigos do canal Detetive Vascaínos, primeiro vídeo do ano de 2025. Um prazer estar novamente me dirigindo a cada um de vocês. Espero manter a nossa sintonia neste ano, com a mesma pegada, com as novas ambições aí e fazendo desse canal uma referência em matéria jornalística sobre o Vasco. E mal virou o ano, como era de se esperar, o processo de anúncios, tanto de saídas como de chegadas, começou. E aqui nesse boletim eu vou destacar tudinho isso para vocês, falar também como anda a busca do Vasco no mercado e mais sobre esse processo de dispensas. Hoje, para variar, novos nomes surgiram no radar do clube, principalmente no tocante ao sistema defensivo, e eu vou te colocar a par disso tudo aí. Assim como a situação de alguns jogadores que o Vasco ainda visa negociar, mas que estão fazendo parte desse primeiro grupo que vai estrear na temporada no próximo dia 11 no Campeonato Carioca. Pude apurar algumas situações no dia de hoje e vou trazer para vocês. Mas antes eu peço aquele primeiro like do ano, aquela compartilhada, mostre que você continua fiel ao meu trabalho, inscreva-se no Detetives Vascaínos, vamos em frente. Bom, galera, vamos então dar o pontapé inicial sobre esse processo de planejamento do Vasco. Como era de se esperar, tão logo o ano virasse, o clube iria começar esse processo de anúncios, de saídas e também de chegadas. A intenção é anunciar as saídas desse primeiro momento, intercalando aí com um anúncio de novos jogadores. E hoje o Vasco, através de suas redes sociais, oficializou aí a saída do contestado zagueiro Léo Pelé. O jogador foi vendido mesmo para o Atlético Paranaense, inclusive já foi anunciado pelo novo clube, onde ficará sob um contrato até o final de 2028. Esse foi o primeiro anúncio oficial do Vasco sobre saídas de jogadores. O Léo seria titular, era o titular, né? E o Vasco resolveu oficializar a sua venda. Lembrando que do elenco anterior, Galdames, Rojas e Rossi também já foram desligados do clube, já que tinham aí contrato vencendo e o Vasco resolveu não renovar. E o próximo a deixar o Vasco deve ser mesmo o Maicon, né? O zagueiro segue alinhando aí junto ao Curitiba a sua contratação. O Vasco não se opôs, pois entende que o Maicon precisa de novos ares e até porque o objetivo do clube é reformular todo o sistema defensivo. E já tem jogador contratado, né? Inclusive, como já foi informado, o Lucas Freitas, que atuou pelo Juventude em 2024, será anunciado em breve. E o Vasco segue alinhando aí com o Cruzeiro, o staff do zagueiro Lucas Oliveira, os últimos detalhes em relação à contratação desse jogador. Ao que parece, faltam alguns ajustes ali antes do atleta assinar com o Vasco, né? Fazer um exame médico e ser oficializado pelo clube. Esses dois, como sempre falei, viriam a princípio para a composição de elenco. A ideia do clube é buscar atletas com mais bagagem para que possam fazer parte do time titular. Inclusive hoje chegaram informações vindas da mídia estrangeira de um novo interesse, né, do Vasco no zagueiro uruguaio Maurício Lemos, esse aí que estava no Atlético Mineiro. Tá lembrado dele, pessoal? Pois é, o Vasco voltou à carga através de uma sondagem e avalia essa contratação. Lembrando que o Lemos era a quinta opção do Atlético Mineiro e mesmo assim, quando foi tentado pelo Vasco na última janela, não quis jogar por aqui, preferiu ficar por lá em Belo Horizonte, onde já estava adaptada a cidade. Agora o nome volta à carga novamente. Em falar nisso, por conta do Vasco estar buscando alvos antigos, eu tratei de me antecipar e hoje conversei com o empresário do zagueiro Rafael Tolói, que quase pintou no Vasco também na janela passada, mas resolveu seguir no Atalanta da Itália. E até porque ele já estava ambientado por lá e tinha toda uma estrutura familiar já, né, concebida. Num rápido contato com o André Castilho, né, que cuida da sua carreira, me foi dito que o Vasco ainda não o procurou dessa vez. Então o Tolói, por hora, nada referente à procura do Vasco por esse atleta. Aliás, aproveitando o gancho, está lembrado do zagueiro Luizão do West Ham, que eu tinha dado em primeira mão aqui, que havia sido oferecido ao Vasco por seu empresário? Pois é, hoje eu voltei a carga em cima do agente e perguntei se teve alguma evolução, alguma resposta sobre esse oferecimento do atleta ao Vasco. E ao que parece, a situação realmente não andou. Segundo o seu empresário, o Wagner Trantin, nada evoluiu referente ao Vasco. Perguntado se já havia alguma definição sobre o futuro do jogador, se iria seguir por lá no futebol inglês ou atuar em outro mercado, o empresário disse que ainda está vendo, ainda está analisando, já que a janela abriu ontem. Aos que perguntam do zagueiro paraguaio Balbuena, que está no futebol da Rússia, por hora é nenhum fato novo, né? O Vasco demonstrou interesse,
mas a situação ainda não evoluiu, talvez por isso esteja atirando aí em outros nomes. Um dos seus empresários, com quem falei há 2 semanas atrás, não me responde mais. Ele visualiza as mensagens e não me responde quando eu o questiono sobre essa possibilidade do zagueiro jogar aqui pelo Vasco. No último contato, no primeiro e único contato que eu consegui, naquela oportunidade, ele tinha deixado claro que essa falta de dinheiro do Vasco poderia ser um problema nesta negociação. Depois disso, não se pronunciou mais. Então, a gente fica aí sem poder dar um feedback mais atual em relação à versão do staff, né, de quem comanda a carreira. Mas eu sigo tentando, sigo apurando aí, né? E tirando o Balbuena, eu particularmente não vejo o Maurício Lemos como boa opção para a zaga. Jogador reserva do Atlético Mineiro e não acrescentaria algo, pelo menos agora, para ser titular desse time. Vejo o Vasco fazendo movimentos repetitivos no mercado, girando e voltando ao mesmo lugar. Está precisando de fatos novos, pensar em coisas novas, ser mais criativo. É bem verdade que falta grana, né? A falta de grana favorece essa situação, mas não dá. Mas dá para se pensar fora da caixa. E vocês? Como veem aí esses últimos nomes cogitados para a zaga? Então, ó, comente e participe. Bom, mas o processo de dispensas e chegadas ainda está em vigor, meus amigos. O Vasco foca na zaga, mas quer nomes também para o ataque. No mínimo, jogadores de lado que possam dar um maior sustentáculo ofensivo. A situação do Tomás Coelho, como já era de esperar, não foi para frente. Aliás, todas as vezes que eu falava com o seu empresário, mesmo me deixava claro as dificuldades do negócio e que havia aí propostas de clubes da Europa pelo atleta que estavam sendo avaliadas. Então é um nome aí que o Vasco tinha um grande interesse, mas é custoso e sem grana o Atlético Paranaense não libera, ainda mais sabendo que tem outros interessados e quer fazer caixa por estar atuando numa Série B. E o Vasco segue com interesse no atacante Wanderson, né, do Internacional. Apesar de buscar o empréstimo, o Inter trabalha a princípio apenas com venda sobre o atleta. Hoje, mais uma vez, tentei falar com o dirigente André Mazzucco, que é o diretor de futebol do Clube Colorado, mas sem sucesso. Mas é provável aí que na próxima semana essa situação possa avançar e outros atletas também sejam tentados, porque o Vasco tem carências significativas nesse setor e não pode começar o ano com o mesmo plantel que fechou 2024. Oferecimentos existem, como eu já passei semana passada, né, do empresário do jogador, do Carlos De Penha, um meia, tentando colocar o jogador no Vasco, mas o Vasco aí está trabalhando aí em novas frentes, visando principalmente, focando, né, priorizando esse sistema ofensivo, o ataque, né, não está satisfeito ainda com o ataque e principalmente a zaga. São os dois setores aí que o Vasco prioriza e por isso deixa em stand-by outros setores aí. Óbvio que nesse campeonato carioca também, meus amigos, ele vai servir como uma certa peneira, né, para fisgar atletas sub-20 em condições de estar no time de cima, mas não pode ser solução, né? O Vasco já tinha como praxe em todas as dificuldades que enfrentava recorrer à base, mas há de ter um todo cuidado com isso, né? E aí a garotada vai ser testada nessa primeira fase também do Carioca, para quem sabe ganhar aí uma nova opção lá na frente. O Carrilli estará observando isso, ele que está chegando ao Rio de Janeiro, em breve será apresentado ao Vasco, e ele vai ver aí quem pode contar em relação a jogadores de base. Em relação a mais gente saindo do Vasco, as informações que chegam do clube é que o departamento de futebol trabalha para encontrar novas equipes para o volante Zé Gabriel e para o atacante Serginho. O Zé Gabriel retornou de um empréstimo do Curitiba, né? Tem um alto salário, mas está incorporado ao elenco que treina aí visando o Campeonato Carioca, está sob contrato. Tentei falar hoje com o seu empresário Thiago Silva para saber se já tinha alguma coisa engatilhada sobre o futuro do atleta e o mesmo não me retornou até o momento. Mas é um nome aí que o Vasco tenta uma negociação, até porque está trazendo o Tietê e ficar com um jogador no banco com um alto salário acaba sendo um desperdício de grana. Sobre o atacante Serginho, eu consegui falar hoje com um dos seus representantes, hoje pela tarde, o Edinho Granja, da Granja Esportes, e perguntado sobre o futuro do jogador e a possibilidade dele deixar o Vasco, me informou que Serginho tem contrato e está cumprindo normalmente. Segue desse jeito até chegar uma proposta que seja boa para o atleta sair. Essas foram as palavras do empresário do Serginho.
Bom, é isso, amigos. Tendo algum fato novo ou desdobramento sobre os nomes trazidos ou novos nomes, a gente, após esse vídeo, né? Pode deixar aí que eu incluo como complemento em minhas redes sociais ou no canal amanhã, tá ok? Agradeço a sua companhia e tamo juntos de novo. Comente, participe e venha se juntar a nós. Um grande abraço!